Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu vir na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Bom dia, gente. Paz de Cristo a todos. Como vão vocês? Aleluia.
Paz, deixa eu dar bom dia para todo mundo aqui, depois entrar com a palavra aqui. Hoje vamos falar sobre perdão, ainda estamos nas meditações, aprendendo a orar com o Pai Nosso. Um bom dia para Tatiane, um bom dia para Letícia, Deus abençoe. Milena, bom dia. Dimas, Lando e Marcela, Jamile, bom dia. Paz de Cristo, querida. Tiagão, bom dia. Vladimir, bom dia. Vlad, Eudinho, bom dia. Sônia, bom dia. Pablo, bom dia. Miqueias, bom dia. Tina, bom dia. Procátia, bom dia, querida. Deus te dê boa hora. Que Deus dê boa hora para a Caíse também. Jonatas, bom dia, meu irmão. Deus abençoe. Gente, bom dia. Que bom estar com vocês aqui. Nós seguimos aprendendo a orar com o Pai Nosso e hoje a gente vai falar sobre perdão. Vamos mais uma vez, citar essa oração. O Senhor Jesus falando aos seus discípulos no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13, ele diz assim: portanto, vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Hoje a gente vai falar desse trechinho. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E esse trecho da oração vamos dizer assim, um trecho muito destacado dessa oração. Por quê? Porque quando termina a oração, há meio que Jesus faz uma ressalva. Depois que termina a oração, ele diz assim: vocês precisam perdoar, porque se vocês também não perdoarem aos seus devedores, tampouco o vosso Pai Celestial também vos perdoará as vossas ofensas. Olha só que coisa interessante. Esse trecho da oração, ele recebe uma ressalva. Por que isso? Por que perdão é tão importante? Porque nenhum relacionamento, segue adiante, continua, sobrevive sem perdão, gente. Nem a nossa relação com Deus e nem a nossa relação com o nosso próximo. Então, perdão é essa chave preciosa para a continuidade do relacionamento. É através do perdão que a gente consegue viver por amor, viver relacionamentos livres. Se a gente não perdoasse, a gente ficaria somente trocando interesses e barganhando favores, vamos dizer assim. Se a gente não perdoar, a gente não vai conseguir viver um relacionamento de fato genuíno, livre, espontâneo. Sempre vai ser a pessoa se relacionando porque ela se sente, vamos dizer assim, mal, ou a gente se relacionando com a pessoa porque a gente também se sente mal e quer adquirir as atenções daquela pessoa. Então, quando você perdoa de fato, aí você tem a possibilidade de viver uma relação livre. Por isso que a palavra do Senhor diz que o Senhor nos perdoou, mostrou o seu amor por nós na cruz, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para que hoje eu e você pudéssemos ter uma decisão livre, espontânea, de segui-lo, de amá-lo, e não simplesmente para, tipo assim, como se Deus estivesse retendo algo e que se ele só fosse fazer aquilo se a gente mudasse ou se a gente fizesse uma atitude de, vamos dizer assim, de pagar pelo que a gente fez, Então Jesus vai lá e toma o nosso lugar na cruz do Calvário, pagando as nossas dívidas, para que a gente possa hoje se voltar para Deus livremente. Então, assim, eu tenho certeza de que essa ênfase de Jesus no final da oração, quando ele fala assim: olha, se vocês não perdoarem, tampouco vosso Pai perdoará, é porque a gente tem uma dificuldade terrível de perdoar. Dá um legal aí se não é verdade.
A gente tem dificuldade de perdoar, a gente tem dificuldade de pedir perdão quando a gente ofende, de dar o braço a torcer, né? A gente tem dificuldade quando alguém nos ofende, a gente tem dificuldade de olhar de novo para aquela pessoa da mesma forma. E é por isso que perdoar é uma das grandes chaves aí da vida do reino de Deus. Perdoar é algo que somente é possível mediante o entendimento do perdão que Deus nos deu, né? Muitas vezes, quando a gente está num processo de perdão, a gente fala assim, mas isso aí seria impossível eu ser recuperado disso, ou que essa pessoa me pagasse isso. Não teria como, jamais teria como essa pessoa recompensar, não, a palavra não é essa, nem retribuir. Seria muito difícil essa pessoa conseguir pagar pelo que ela fez. O que ela fez comigo é imperdoável. É justamente o imperdoável que precisa ser perdoado, né? É justamente aquilo que não tem como ser pago que precisa ser perdoado. E ofensas são assim. E o Senhor nos ensina isso. Tanto é que Ele nos reconciliou. Jesus nos reconciliou com Deus e nos deu a possibilidade de sermos também agentes dessa reconciliação para com a humanidade, com todos os homens. Então, nós, como servos e servas do Senhor, você que já se sentiu perdoado, você que já recebeu o perdão do Senhor, deve também liberar esse perdão. Então, vamos pegar o trechinho, né? Ele começa assim: perdoa as nossas dívidas. Bom, uma das coisas importantes para você perdoar é reconhecer que você também erra. Quando você chega para Deus e pede perdão, é um reconhecimento de que você também é falho, de que você também erra, comete falhas. E cometer falha, entre nós humanos que somos todos falhos, já é feio, já é ruim. Imagine você cometer falhas para com o Pai, que é perfeito, que não comete falhas. Pense o que é você cometer falhas com um Deus, um amigo, um Senhor, um Pai, que não comete falhas, que é perfeito em toda a sua bondade, misericórdia, amor. Aí é que você vai ver a dimensão do perdão. Aqui a participação de Léa. Léa diz assim: perdoar é decidir, é escolher viver em paz. Amém. Com certeza não há pacificação, Léa, quando não há perdão. Maravilha isso. Bom dia, Dani. Deus abençoe. Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente vai ver que a gente errou foi feio e erra muito. Muito. A gente erra muito diante de um Deus que é perfeito, de um Pai perfeito. Então, se a gente reconhece que erra, a gente vai diminuir o orgulho, a soberba do coração. Quanto mais cheio de justiça própria a gente está se achando acima da média, vamos dizer assim, você vai sempre sentir aquele direito, se sentir no direito de não perdoar o outro, porque você não enxerga a si mesmo como alguém que também erra, né? Uma das dificuldades que a religião ou a prática religiosa às vezes traz pra gente precisa ser muito cuidadoso, que uma vez que você se acerta com Deus e começa a ajustar a sua vida e se acertar com Deus na sua vida, hoje é de paz, negão, Deus abençoe, saudade, viu, velho? Beijo pra você, Késia, e a barriga e o bebezão de vocês lindo, viu? Deus abençoe. Thalita também, bom dia. Vitão, bom dia, Deus abençoe, meu irmão, paz. Uma das coisas que quando você deixa o orgulho de lado, a soberba, a religião faz com que você, às vezes, quando você está andando, né, quando você está buscando a Deus e ajustando a sua vida, um dos perigos que você pode tropeçar é o você
ficar arrogante, se achar melhor do que os outros, achar que é mais forte do que os outros, achar que é mais perfeito, que é melhorzinho, e aí você já não consegue ter aquela mesma tolerância, aquele mesmo amor com o teu próximo, você já não consegue estender aquela graça para com o teu próximo. Então, primeiro passo, se você quer ser uma pessoa perdoadora, é você reconhecer que você também é pecador, que você também erra, que Deus possa abençoar a sua vida nesse sentido aí, tá bom? E aí você vai ver que você não vai ficar naquele sentimento de não perdoar o outro. Você vai ver que o outro também precisa ser perdoado, porque você também foi perdoado, né? Um caráter orgulhoso, se você endurece no perdão, você vai ficar distante do caráter de Deus. Eu vou falar sobre isso no instante, porque o nosso Pai, Ele é perdoador. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Outra coisa também interessante é que nesse trechinho ele fala assim, perdoa as nossas dívidas. Que interessante. Simone, bom dia, querida. Paz. Perdão, vamos dizer assim, o erro é tratado como dívida. Interessante isso, não é? Ou seja, todo erro que a gente comete gera um ônus, gera um prejuízo, gera uma pena a ser paga mesmo, né? Todo erro que se faz gera uma ofensa a ser paga, um preço a ser pago pelaquela ofensa que se cometeu. Então, assim, e olha que esse preço a ser pago não é na tabela de quem cometeu o erro, é na tabela de quem foi ofendido. Que coisa interessante, né? Você já viu? Às vezes você fala uma coisa que para você foi tão tranquila, você fala com alguém. Isso já aconteceu comigo. Às vezes você fala uma coisa com a pessoa que você achava que era tão tranquilo da pessoa ouvir, e depois a pessoa recebeu aquilo como uma ofensa gigantesca. E você fica boiando sem saber o que foi que aconteceu. Até que a pessoa exponha o tamanho da ofensa como ela recebeu aquela ofensa na vida dela. E aí você não fica devendo pela sua tabela, fica devendo pela tabela da pessoa. Porque se a pessoa ficou muito ofendida, ela vai levar naquela dimensão de ofensa aquilo que você fez, mesmo que você tenha considerado que foi algo pequeno. Então, a gente precisa entender isso. E entender que as mesmas falhas que a gente vê no outro, nós também temos, gente. Nós também temos. Nós também somos falhos, pecadores. Nós precisamos nos humilhar. Quando a gente tem um coração humilde, né, esse coração de justiça própria, de soberba pessoal, ele não vai te ajudar a perdoar, mas um coração humilde, quebrantado, reconhecendo que você também é falho, isso vai fazer com que você olhe para o outro com outro olhar, e não com esse olhar punitivo, julgador, que muitas vezes a gente olha quando está enfrentando uma crise com relação ao perdão. Perdoar é, como foi dito na estante por Lé aí, é escolher ficar em paz, é liberar, é deixar ir alguém que, por direito, teríamos como prender ou aprisionar por causa da ofensa que nos foi feita. Perdão é rendição. E aí depois ele diz assim, perdoa as nossas dívidas assim como. Esse assim como, ele não quer dizer... eu estava até meditando isso alguns dias atrás com os irmãos lá na igreja. Ele não quer dizer que o Senhor Jesus, ou o perdão de Deus... depende do nosso perdão. Preste atenção nisso, que isso é muito interessante. Eu até já falei aqui em um vídeo sobre isso, se eu não me engano. Ou que o fato de eu perdoar uma pessoa vai me garantir o perdão de Deus, ou como se o perdão de Deus estivesse dependendo
do meu perdão. Não é bem isso aí. Esse assim como, ele tá no sentido de... Deixa eu explicar isso de uma forma interessante para você. Deus, nosso Pai, já nos perdoou das nossas dívidas. Só que a gente não consegue viver essa ambiência de perdão de Deus, ou seja, esse perdão ele não vai se cumprir na nossa vida, a menos que nós também entremos na mesma dimensão de perdão que ele liberou. Vou repetir. O perdão de Deus já está incondicionalmente dado na cruz do Calvário. Cristo já morreu por nós, nos trazendo perdão. O perdão principal, né, que é a nossa justificação, que é a nossa vida reconciliada através do sangue de Jesus, e o perdão dos nossos pecados também estão liberados na cruz do Calvário, para que a gente não precise viver mais debaixo da égide do pecado, mas sim viver para Deus. E aí, só que acontece o seguinte: perdão liberado, música de perdão tocando. Eu estou aqui com violão, quero tocar música de ódio, de rancor. Então, se Deus toca a música de perdão e eu estou querendo tocar outra música, eu vou ficar fora do bailar de Deus, fora da dança de perdão de Deus. Eu vou ficar fora. Então, por isso que Jesus disse no final da oração: se vocês não perdoarem os seus irmãos que vos ofendem, tampouco vosso Pai vos perdoará. Ou seja, tampouco você terá acesso a esse perdão do Pai, porque o perdão do Pai ele é acessível a partir do momento que você compreendeu isso e aquilo se torna realidade na sua vida. Então, em nome de Jesus, ouça a canção de perdão do Senhor e perdoe quem te ofendeu, para que a tua vida também fique ajustada com Deus, porque ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê. Amém? O que mais que eu poderia falar aqui para a gente já encerrar? Nós perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deus perdoa corações arrependidos, corações humildes, quebrantados. E uma das grandes características de um coração arrependido, quebrantado, humilde, é que ele é também um coração perdoador. Ele é um coração que também libera perdão. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, vai significar que você talvez tenha dificuldade de se arrepender, ou de se humilhar na presença de Deus, ou de reconhecer os seus erros. Então Jesus está convocando e nos convidando a viver essa esfera, irmãos, a mudar de dimensão, sair da dimensão daquela coisa de guardar mágoa, rancor, de ficar, guardando coisas para poder jogar no rosto do outro, para viver a dimensão da graça e do perdão, que é a dimensão onde o Senhor vive. É a dimensão onde Ele... Bom dia, Vanessa, Deus abençoe. É a dimensão onde o Senhor está operando. O Senhor nos liberou essa graça, que nós possamos viver isso também. Então, perdoar não é somente condição, é também perdão. Perdoar é decisão de nossa parte. A gente tem que derramar esse amor que foi derramado sobre nós. Ou seja, é como se uma cachoeira viesse sobre mim de perdão e eu estivesse daqui tentando represar toda essa cachoeira de amor e perdão. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós recebamos, assim como nós recebemos o perdão, a gente vai derramando isso sobre a vida do nosso próximo e de quem nos ofende, em nome de Jesus. Existem algumas etapas, só para a gente fechar. Alex, o que é que eu posso fazer para perdoar? Eu tenho um problema aqui que eu não consigo resolver, tem anos na minha vida, tenho dificuldade que só de perdoar. Primeiro, ore. Tudo precisa ser gerado em oração. Perdão precisa ser gerado em oração. Quando você vai ao Senhor, né? Por exemplo, você entra e entende isso, por exemplo, você entra assim, o Senhor Jesus disse assim, olha, quando você estiver orando, tem um outro trecho, né, das Escrituras, que o Senhor diz assim, quando você estiver orando, e ali você lembrar que alguém tem alguma ofensa contra você, alguma treta contra você, pare, vai se reconciliar
e depois volta e apresenta a tua oferta. Se você for entregar a tua oferta e ali você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, para! Por que Jesus está dizendo isso? Porque a possibilidade de você entrar na presença de Deus com sinceridade e o Espírito Santo te comover, te mover a ir resolver as questões com as pessoas é enorme. E você não deve ignorar esse impulso inicial, essa ignição que o Espírito Santo dá quando você ora. Se você não está orando nesse ponto, pode ser que você esteja orando errado. Por isso que quando Jesus ensinou a orar, aqui no Pai Nosso, ele fala que sobre essa questão de perdão tem que ser uma questão que esteja presente nas nossas orações. Não é uma coisa que a gente possa ignorar na nossa oração, não. Porque é um assunto importantíssimo, que abre portas, que liberta o coração, que transforma a nossa vida, que transforma a vida do outro, que faz com que o reino de Deus venha e se estabeleça em situações da nossa vida, sobre a terra. Então, perdoar é maravilhoso. Libere perdão para quem te ofendeu. Dá uma ligada para essa pessoa hoje. Fala assim, sabe aquela treta que a gente tá? Me perdoe. Eu quero também te pedir perdão. Me perdoe. Eu quero dizer para você, eu liguei para a gente resolver isso hoje porque eu fiquei ofendido com isso e eu não quero guardar mais isso comigo não, viu? Me perdoe se eu fiz alguma coisa com você. Eu quero dizer para você também que eu não quero guardar isso, que eu te perdoo também em nome de Jesus. Então a gente precisa orar e a esse Pai misericordioso e essa influência desse nosso Pai perdoador e misericordioso vai te levar também a perdoar, a tirar aquela amargura, aquele rancor que fica no coração. Segundo, orar é beleza, mas precisa também ir confrontar. Você precisa falar diretamente com a pessoa. Há gente que fala da pessoa que ofendeu, até fala assim, não, eu já perdoei fulano, mas nunca foi até aquela pessoa e confrontou diretamente. É necessário falar do assunto com a pessoa a quem você ofendeu ou com quem você ficou ofendido. Terceiro, ao conversar, que a sua mente seja transformada, é o arrependimento. É onde acontece o arrependimento. É quando você olha para a pessoa e para aquele erro que ela cometeu e começa a ter uma visão diferente daquilo. E por último, faça uma confissão verdadeira. Alex, eu quero pedir perdão. Já viu gente que pede perdão arrogantemente? Eu já vi isso. Pedir perdão arrogantemente é uma onda. É como se você estivesse pedindo perdão para a pessoa sem a disposição de pagar pelo erro que você cometeu. Está errado. A ofensa que você cometeu, ela gera uma dívida. Lembra do que a gente falou há pouco? Ela gera uma dívida. Essa dívida é impagável. No entanto, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira confissão, é aquela disposição que você tem de ir e colocar sua vida em escravidão eterna pelo outro, pelo que você fez, mesmo sabendo que toda a sua vida em serviço para o outro ainda não garantiria para o outro o pagamento da dívida, mas mesmo assim você vai e faz. Lembra do filho pródigo, quando ele volta para a casa do pai, o que é que ele diz? Eu vou lá e vou agora, não quero mais ser filho, eu vou ser escravo do meu pai, vou servir a ele a vida inteira por causa do erro que eu cometi. Eu não mereço mais ser chamado de filho. Então, assim, um verdadeiro arrependimento, ele traz consigo essa dimensão da confissão real e da disposição de pagar pelo dano. Quando isso não existe, meu querido, minha querida, arrependimento verdadeiro ainda não veio. Veio apenas um jogo, uma manipulação, um controle de palavra apenas. Não um verdadeiro arrependimento. Quando você se arrepende de verdade, o que está dentro de você é assim, eu realmente sou devedor, eu preciso pagar o que está feito. E dentro dessa perspectiva, o outro libera a sua dívida. E não você chegar e falar assim, eu tenho essa dívida aí, mas você sabe que eu não vou pagar mesmo. Não tenho como pagar mesmo, viu? Então, vá tratando de me perdoar, viu? Não é assim, não. Então, muitas vezes, essa confissão arrogante. Bom dia, Lisan, Deus abençoe, querido. Paz, Vanessa, bom dia, já falei. Dona Sônia, bom dia. Glória a Deus. Márcia, bom dia, querida. Tina, Silvana, bom dia, querida. Parabéns. Acho que eu deixei lá um parabéns para você, não foi? Deus abençoe. Então, assim, às vezes
essa arrogância, não vai gerar perdão. É como se você chegasse naquela situação e travasse tudo. O perdão verdadeiro vai acontecer quando o outro está prostrado ali, humilhado e na disposição de pagar, mesmo sabendo que não tem como pagar. Aí o perdão vem como liberação daquela dívida impagável. É a mesma coisa que acontece na nossa relação com Deus. Tem gente que não está conseguindo ter um verdadeiro arrependimento. Ou seja, se acostumou com pecado, e quando vai orar e pedir perdão a Deus, até por um pecado que cometeu, já não vai mais com aquele sentimento do devedor impagável que precisa daquele perdão. Não. Já vai tipo assim, Senhor, eu cometi pecado, eu sei que o Senhor perdoa pecados, eu sei que o meu pecado eu fiz, mas eu sei que o Senhor é perdoador, então perdoa aí, porque o Senhor tem que perdoar mesmo. Não é bem assim. Senão a gente vai começar a agir como as pessoas agiam sem o entendimento da graça, né? Tipo, Deus falou no início que as pessoas quando pecavam, elas tinham que levar um animalzinho para poder sacrificar lá diante do sacerdote, e o sangue daquele animal derramado ali diante da pessoa levava a pessoa a uma contrição e o entendimento de que pecado gera morte. E que para pagar preço de pecado só sangue, morte. Então, não é brincadeira. Não é brincadeira. Aí o que acontecia? As pessoas no início começaram a ter esse entendimento, mas depois começavam a dizer assim, ó, eu vou pecar, eu quero pecar, esse pecado vai me custar uma ovelhinha, eu já tenho dinheiro para poder comprar a ovelhinha, então eu vou comprar logo a ovelhinha, deixo aqui, faço meu pecado, levo lá para... sacrifica a ovelhinha, pronto, tá tudo resolvido. Não, perdeu o entendimento da dívida real e da continuidade da relação com Deus, perdeu a noção e acostumou-se ou quer continuar vinculado, relacionado com a vida de pecados. Então, que o Senhor nos ajude a ter verdadeiro arrependimento, a viver o perdão verdadeiro, porque isso é trecho imprescindível dessa oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Como é que você é com relação a isso? Você é uma pessoa que acumula ofensas dos outros, pessoa rancorosa, amargurada, ou você é uma pessoa que perdoa? Você é uma pessoa que agora, enquanto assiste esse vídeo, sabe que tem algo para resolver com alguém, alguma ofensa, e não o fez? Sabe que tem alguém ofendido com você, ou está com ofensa com alguém e não comunicou, não falou? Que esse vídeo, em nome de Jesus, o Espírito Santo, te ajude a se mover. Que o Espírito Santo, eu só invoco ele, eu só peço a ele para te conduzir, porque só ele tem poder para fazer isso. Que Deus te abençoe. Que Deus, o Senhor nos dê um dia na presença dele. Espero que você já tenha começado aí pensando no Senhor. Enfim, que sua vida, seu dia, enfim, seja abençoado na presença do Senhor. Senhor, guarda os teus filhos, dá um dia na tua presença. E que nós possamos viver a mesma melodia de perdão que o Senhor tem tocado e que nos alcançou. Que a gente também libere a mesma melodia. Que a gente também viva dentro da mesma dimensão de perdão que o Senhor nos alcançou. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Fica na paz. Se Deus permitir, amanhã a gente vem com mais um trechinho aí. Tá bom? Fica na paz. Não esquece de compartilhar, viu, gente? Por favor, compartilha na sua timeline aí nosso vídeo e ative a notificação se você gosta de participar dessas devocionais aqui conosco. Fica na paz.